CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. E se um jovem prodígio pudesse mudar o destino da seleção brasileira na Copa do Mundo? Endrick, com apenas 17 anos, já se destacou no amistoso contra o Egito e marcou o gol da vitória, gerando um clamor nas redes para que ele assuma a titularidade. Será que o talento do ex-atacante do Palmeiras é a peça que falta para levar o Brasil ao topo? Vamos explorar como o desempenho dele e de Danilo Santos pode impactar a equipe e a opinião dos especialistas, como o craque Neto, que defende a entrada de Endrick como centroavante. Prepare-se para uma análise completa dessa nova promessa que pode brilhar nas próximas competições. Endrick, o jovem prodígio da seleção brasileira, brilha intensamente após sua atuação decisiva no amistoso contra o Egito. Com um gol que garantiu a vitória por 1-0, o atacante do Palmeiras não apenas selou o resultado, mas também acendeu uma chama de esperança entre os torcedores, que clamam por sua inclusão como titular na equipe que se prepara para a Copa do Mundo. A pressão aumenta, e a pergunta que ecoa nos corações dos fãs é: será que Endrick merece o posto de centroavante titular da seleção? Nos últimos amistosos, Endrick e Danilo Santos se destacaram, ganhando força na disputa pela titularidade. O ex-jogador craque Neto não hesitou em expressar sua opinião: bota o Endrick para jogar de centroavante titular já contra o Marrocos. Para desenvolver velocidade, chutes e dribles. É melhor que o Vini Júnior. As palavras de Neto refletem um sentimento crescente entre os torcedores, que observam com expectativa a evolução de jovens talentos em um time que busca renovação e eficiência. Enquanto isso, o técnico Carlo Ancelotti, em sua última coletiva, elogiou Vini e Rafinha, mas deixou claro que já tem em mente a formação ideal para a estreia no Mundial. O contexto deste clamor por mudanças na equipe é marcado por um histórico de resultados inconsistentes em competições internacionais. A seleção brasileira, famosa por seu futebol arte e vitórias, enfrenta um desafio de renovação, onde jovens como Endrick representam a esperança de um futuro brilhante. A pressão por resultados é palpável, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo, que começa em junho. O time, em busca de seu hexacampeonato, precisa encontrar o equilíbrio entre a experiência e a ousadia dos novos talentos, e a inclusão de jogadores como Endrick pode ser a chave para esse sucesso. As implicações imediatas dessa discussão são profundas. A estreia contra o Marrocos está marcada para o dia 13 de junho, e a definição da escalação pode impactar não apenas o desempenho da equipe, mas também a confiança dos jogadores. A possibilidade de ver Endrick como titular gera expectativas e debates acalorados entre os torcedores e analistas. E assim, à medida que a seleção se aproxima de um dos maiores palcos do futebol mundial, a pergunta persiste: será que Endrick se tornará a estrela que todos esperam? A próxima parte dessa narrativa promete trazer mais informações sobre a preparação da equipe e as decisões que moldarão o futuro do futebol brasileiro. A ascensão de Endrick como protagonista na seleção brasileira traz consigo uma série de possíveis consequências para o time e seus clubes. Se o jovem atacante se consolidar como titular, isso não apenas alterará a dinâmica ofensiva da equipe, mas também poderá impactar sua carreira no Palmeiras, que o vê como uma de suas maiores promessas. A confiança depositada em um jogador tão jovem pode gerar uma pressão significativa, mas também abre oportunidades para que ele mostre seu talento em um palco mundial. A expectativa é que, com mais minutos em campo, Endrick consiga desenvolver seu jogo e se tornar uma referência no ataque brasileiro. As reações em torno do desempenho de Endrick e Danilo Santos têm gerado debates acalorados entre torcedores e especialistas. A crítica de craque Neto a Vini Júnior e Casemiro reflete uma inquietação que permeia o ambiente da seleção. A insatisfação com a performance de jogadores considerados estrelas levanta questões sobre a pressão que eles enfrentam, especialmente em um momento em que a seleção se prepara para um Mundial. O mercado também observa atentamente, já que a valorização de Endrick pode influenciar negociações futuras, especialmente se ele se destacar na Copa.
Com a estreia marcada para o dia 13 de junho, o cenário é de expectativa e incerteza. Ancelotti já possui uma ideia clara de sua formação, mas a flexibilidade entre as táticas 4-2-4 e 4-3-3 indica que ainda há espaço para ajustes. Se Endrick se mostrar efetivo como titular, ele poderá não apenas implementar sua velocidade e habilidade no ataque, mas também desafiar a hierarquia estabelecida dentro do grupo. Conforme o time avança para os próximos jogos contra Haiti e Escócia, a pressão sobre Ancelotti aumentará, e a escolha do elenco titular será crucial para o sucesso da seleção. A dúvida que fica é: Endrick conseguirá corresponder às expectativas e se firmar como novo ícone do futebol brasileiro? A resposta pode mudar o rumo da competição e a história do futebol nacional. E se eu te dissesse que a saída de Arrascaeta pode ser um divisor de águas na temporada do Flamengo? O craque uruguaio anunciou sua transferência para um clube dos Estados Unidos e a pergunta que fica é: como o Mengão vai reagir a essa perda? Será que o time conseguirá se reerguer sem um dos seus principais pilares? Fique ligado, pois vamos analisar o impacto dessa decisão e o que isso significa para o futuro da equipe. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. A recente notícia da saída de Jorginho de Arrascaeta do Flamengo para se juntar a um clube dos Estados Unidos ecoou com força no coração dos torcedores rubro-negros, que vivenciaram uma relação intensa com o jogador uruguaio ao longo de sua passagem pela equipe. Desde sua chegada ao clube, Arrascaeta se destacou não apenas pela sua habilidade técnica e visão de jogo, mas também pela entrega incondicional em campo, conquistando a admiração de milhares de fãs que viam nele um símbolo da garra e da paixão que caracterizam o Flamengo. Sua decisão de deixar o Brasil para embarcar em uma nova aventura no futebol norte-americano representa não apenas uma mudança de ares, mas também um capítulo significativo na carreira de um atleta que se tornou ídolo em um dos maiores clubes da América do Sul. Com uma trajetória marcada por conquistas expressivas, como a Copa Libertadores e títulos nacionais, Arrascaeta se firmou como um dos principais jogadores do Flamengo, sendo fundamental em momentos decisivos e em partidas memoráveis. Seu talento foi amplamente reconhecido, e os torcedores se acostumaram a vê-lo brilhar em campo, criando jogadas que se tornaram marcas registradas de seu estilo. A decisão de migrar para o futebol dos Estados Unidos, embora compreensível do ponto de vista profissional e financeiro, traz uma mistura de sentimentos para os fãs que acompanharam sua jornada no clube carioca. A expectativa de vê-lo em um novo cenário levanta questionamentos sobre o impacto que sua ausência pode ter na equipe e como o Flamengo irá se reconfigurar sem sua presença. Além do aspecto esportivo, a saída de Arrascaeta também reflete uma tendência crescente no futebol mundial, onde jogadores em ascensão estão optando por explorar ligas menos tradicionais, mas que oferecem oportunidades de crescimento e visibilidade. O futebol americano tem se mostrado um terreno fértil para talentos internacionais, e a chegada de nomes consagrados tem atraído a atenção do público e da mídia. Para Arrascaeta, essa mudança representa uma chance não apenas de novos desafios em campo, mas também de expandir sua marca pessoal em um mercado em rápida expansão, que tem se mostrado receptivo a jogadores que trazem consigo um histórico de sucesso e carisma. Enquanto os torcedores do Flamengo lidam com a notícia de sua partida, fica a expectativa sobre como Arrascaeta deixará sua marca no novo clube e o que ele levará consigo dessa experiência. A memória de suas jogadas, gols e momentos de heroísmo permanecerá viva na mente dos fãs, que sempre recordarão da sua contribuição ao time. Ao mesmo tempo, o futebol é um jogo de constantes mudanças, e a história de Arrascaeta serve como um lembrete de que, apesar das despedidas, o amor pelo esporte e pela camisa sempre prevalecerá. Agora, os olhos se voltam para o futuro, tanto do jogador quanto do clube, que terá que se adaptar e encontrar novas formas de brilhar sem um de seus principais astros. A saída deste jogador representa não apenas a perda de um talento excepcional, mas também a desestabilização de toda uma estrutura que se formou ao seu redor. Ele não era apenas um atleta, era a alma do time, o ponto de referência em momentos cruciais. Sua capacidade de criar jogadas, ler o jogo e se posicionar estrategicamente em campo fez dele um verdadeiro maestro, orquestrando as ações coletivas com uma precisão impressionante.
A falta de sua presença será sentida em cada passe, cada drible e cada gol perdido, como uma sinfonia que perde sua melodia principal, deixando um vazio difícil de preencher. Os torcedores, que se emocionavam a cada jogada brilhante, agora precisam se preparar para uma nova realidade, onde a incerteza e a expectativa de um substituto à altura se tornam parte do cotidiano. Além de suas habilidades técnicas, a influência que ele exercia sobre os companheiros de equipe era inegável. Sua liderança natural, muitas vezes silenciosa, mas sempre impactante, motivava os jogadores ao seu redor a darem o melhor de si. Ele sabia como elevar o moral do grupo em momentos difíceis e como instigar a confiança necessária para que seus colegas acreditassem em suas capacidades. Sem ele, o vestiário perderá uma voz essencial, uma âncora em meio ao caos das competições. O novo elenco terá que encontrar novas formas de se unir e se fortalecer, e essa transição pode levar tempo, algo que o clube não possui em abundância se quiser manter-se competitivo nas ligas em que disputa. Além disso, sua ausência marca o fim de uma era, um capítulo que ficará gravado na história do clube. Os torcedores lembrarão com saudade dos momentos em que ele brilhou, das partidas memoráveis em que foi o protagonista, das vitórias que ele ajudou a conquistar. A conexão emocional que ele estabeleceu com a torcida transcende as estatísticas e as análises táticas. Trata-se de um vínculo que se constrói ao longo dos anos e que agora se vê ameaçado. É difícil imaginar o estádio vibrando com a mesma intensidade, sem a figura emblemática que se tornou sinônimo de garra e paixão. O desafio será encontrar um novo ícone que possa, de alguma forma, preencher esse espaço deixado por alguém que se tornou parte da identidade do clube. Por fim, a responsabilidade recai sobre a diretoria e a comissão técnica para que encontrem um substituto que não apenas preencha a vaga deixada, mas que também traga consigo uma nova energia capaz de inspirar e motivar. A pressão será imensa, pois os torcedores esperam que o clube não apenas mantenha seu nível de competitividade, mas que também aprenda a evoluir após essa grande mudança. O futuro é incerto, mas é justamente nesse momento de transição que as verdadeiras histórias de superação e renovação começam a ser escritas. Assim, o clube terá que se reinventar, buscando não apenas dar sequência ao legado deixado, mas também criar um novo caminho que possa levar a conquistas ainda mais grandiosas. A opinião dos torcedores do clube é um reflexo da paixão e da dedicação que eles investem em suas experiências como fãs. Para muitos, o clube representa mais do que apenas um time de futebol, é um símbolo de identidade, uma extensão de suas vidas e uma fonte de orgulho. Quando se fala sobre o desempenho da equipe, as emoções afloram, e cada vitória é celebrada como um triunfo pessoal, enquanto as derrotas são sentidas como uma perda coletiva. Em conversas informais nos bares e nas redes sociais, os torcedores expressam suas frustrações e alegrias com uma intensidade que só quem vive essa relação sabe entender. O clube, para eles, é um ente vivo, pulsante, que precisa ser alimentado com amor, apoio incondicional e, claro, críticas construtivas. Nos dias de jogos, os estádios se transformam em verdadeiros templos da paixão, onde torcedores se reúnem, independentemente de sua origem social ou econômica, para apoiar seu time. Essa união, essa fraternidade que se forma entre eles, cria um laço inquebrantável, onde as vozes se entrelaçam em cânticos e gritos de incentivo. A opinião dos torcedores, portanto, é muitas vezes moldada por essas experiências compartilhadas, que transcendem o simples ato de assistir a uma partida. Para eles, cada jogada, cada falta, cada gol é analisado sob a lente da emoção, e isso torna suas opiniões ricas e multifacetadas. Não é raro ouvir debates acalorados sobre táticas, escalações e até sobre o futuro do clube, refletindo um profundo envolvimento que vai além do que se vê em campo. Os torcedores também manifestam suas opiniões através da crítica, especialmente quando se sentem decepcionados com as escolhas da diretoria ou com a performance dos jogadores. Essa crítica, muitas vezes, é carregada de um sentimento de pertencimento, como se cada torcedor fosse um acionista emocional do clube, investindo não apenas seu tempo, mas também sua esperança e seus sonhos. Eles desejam ver o clube prosperar e, por isso, não hesitam em apontar falhas e pedir mudanças, acreditando que sua voz é fundamental para o crescimento da equipe. Essa dinâmica gera um ciclo de feedback, onde a gestão do clube precisa ouvir atentamente a sua torcida, pois suas opiniões podem influenciar decisões cruciais e moldar o futuro do time. Além disso,
a presença dos torcedores nas redes sociais tem ampliado ainda mais essa troca de ideias e opiniões. Plataformas digitais se tornaram espaços vibrantes de discussão, onde torcedores de diferentes gerações se conectam e compartilham suas visões sobre o clube. As hashtags se multiplicam, e a voz do torcedor ganha destaque, refletindo uma era em que a interação vai além das quatro linhas do campo. A opinião dos torcedores, portanto, não é apenas um eco solitário, mas um coro poderoso que pode pressionar por mudanças significativas e melhorias. Essa nova dinâmica fortalece o vínculo entre o clube e sua torcida, pois, no fim das contas, a verdadeira essência do futebol reside na paixão de quem o vive, torce e, acima de tudo, ama. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.